deste canal Mercado Futuro de Criptomoedas. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês porque o mercado, de ontem para hoje, ele voltou a subir. Que no caso, na segunda-feira, nós tivemos uma queda, e ontem e hoje nós estamos tendo aqui no gráfico diário, nós temos aqui altas. Então, o que aconteceu no dia 1º desse mês agora? Então, para você que não sabe, você que não está acompanhando o meu canal, no dia 1º já estava anunciado o fim do QT. O que é o fim do QT? É quando o Fed ele para de enxugar a liquidez e começa a movimentar a liquidez no mercado, emprestando dinheiro para o banco, recomprando os títulos vencidos. E o que aconteceu nesse dia 1º agora? Aconteceu que o Fed acabou de injetar nessa segunda-feira no sistema bancário, através das operações de recompra. O que é a recompra? É quando os títulos eles vencem, de vez o Fed deixar eles vencerem e até mesmo esse dinheiro desaparecer do mercado, ele começa a recomprar esses títulos. Ou também emprestando dinheiro aos bancos, injetando liquidez. Esta é a segunda maior liquidez, injeção de liquidez desde a Covid. Supera até mesmo o pico da bolha do dot-com. Em outras palavras, quando nós tivemos na Covid, que foi a pandemia, nós tivemos uma grande liquidez. Só que essa liquidez que aconteceu agora, segunda-feira, superou a maior injeção de liquidez que foi a Covid. E se você não sabe, a grande alticisa que nós tivemos, a grande explosão das cripto, foi exatamente quando chegou esse tipo de liquidez no mercado, que foi na Covid. Nós tivemos a alticisa, a explosão das cripto em 2017, também grande liquidez, e também em 2020. Deixa eu mostrar para vocês aqui em 2020 o que aconteceu, para vocês entenderem o que isso pode impactar no mercado daqui para frente, com essa mudança de postura, no caso aí do Fed. Então aqui, ó, foi a Covid, aqui foi a Covid, deixa eu mostrar para vocês, foi a pandemia. Então, quando tivemos essa grande injeção de liquidez em 2020, que foi aqui, ó, olha para você ver, tivemos aqui essa grande injeção de liquidez, que foi exatamente aqui que foi a pandemia. E o que aconteceu depois dessa grande injeção de liquidez? O mercado ele saiu praticamente de 3 mil dólares, de 3 mil, aqui era 3.500, 4 mil dólares, foi bater mais de 70 mil dólares. Então é isso que aconteceu em 2020. E agora nós estamos vendo essa entrada de liquidez, como você pode ver aqui, ó, onde teve esse post, aqui no canal do Twitter, está aqui no caso em inglês, mas é exatamente isso que aconteceu. Então tá aqui, a última vez que isso aconteceu, pelo gráfico, pelos dados do Fed, a última vez em que vimos algo tão grande foi no pico da crise da Covid. Então você veja que toda vez que entramos em crise, é a oportunidade do Fed mudar de postura, jogando liquidez para aquecer a economia, e isso beneficia os mercados de ações, o mercado de cripto. Então, a última vez foi no pico da crise da Covid, em março de 2020. O Fed fez injeção massiva de liquidez para evitar a quebra generalizada do sistema. Então, para evitar a quebra dos bancos, para evitar a grande mais crise dentro da economia, ele teve que injetar dinheiro, teve que jogar liquidez no mercado. O nível atual é o segundo maior desde esse período. Então, quando ele injetou esse dinheiro em março de 2020, nós tivemos grande alta. Agora, o nível atual, que ele injetou mais de 13 bilhões de dólares, não é reais, é 13 bilhões de dólares que ele jogou para dentro dos bancos. E para onde que esse dinheiro que foi para os bancos vai parar? Na mão dos investidores. Eles vão investir esse dinheiro em cripto, em ações, para multiplicar mais o seu capital. A crise de 2019, crise da liquidez do mercado REPS, em setembro de 2019, os juros do mercado repouso explodiram, o Fed teve que socorrer os bancos. Foi um aviso que algo estava quebrando. Meses depois veio a pandemia, mas o problema já existia antes. Com o bubble, dot bubble, em 2000 e 2001, o nível atual ultrapassa até o que vimos no estouro da bolha da internet. Então, em 2000 e 2001, ultrapassou essa injeção de liquidez, ultrapassou 2020, 2001 e 2000, que foi estouro até mesmo da bolha da internet. O que isso significa na prática? Macro, com o macroeconomista aqui está uma leitura. O que é o over-repo? O repo é uma operação onde o Fed empresta dinheiro para os bancos, recebendo títulos como garantia. É como dizer, estou precisando de liquidez agora. É como se o banco estivesse dizendo, estou precisando de liquidez agora. Me empresta dinheiro e amanhã eu te devolvo com juros, segurando esses títulos como garantia. Então, o Fed, ele empresta dinheiro dos bancos, os bancos que têm esses títulos do Tesouro passa para o Fed fica com esses títulos como garantia. Então, enquanto mais ele estiver emprestando dinheiro
e recolhendo os títulos, ele está injetando liquidez no mercado. O Fed começa a emprestar dinheiro, ele pega os títulos novamente com garantia, então esses títulos ficam com o Fed e o Fed começa a emprestar mais e mais dinheiro. Agora, se o Fed ele quer até mesmo pegar mais títulos dos bancos, emprestar mais dinheiro, ele vai injetando dinheiro e vai pegando mais títulos dos bancos. E esses títulos transformando em dinheiro, esse dinheiro vai chegar na mão dos investidores. Esse dinheiro vai ser distribuído, em geral, para aquecer a economia. Por isso que as cripto, os mercados de ações também, eles sobem. Por isso é importante uma injeção de liquidez de 13 bilhões de dólares no único dia indica que alguns bancos estavam precisando de caixa rápido. Isso pode significar pressão de liquidez no sistema bancário, falta de dólares no mercado de intercâmbio, aumento de risco percebido pelos bancos, movimento a triplicas na tesouraria. Quando acontece em tamanho grande, geralmente o Fed está apagando um incêndio silencioso. Então é algo que estava acontecendo silenciosamente falando, e o Fed, para apagar esse incêndio, ele começa a jogar dinheiro dentro do mercado. Ele começa a injetar dinheiro na economia, impedindo que os bancos quebrem, impedindo que entram em recessão. Então ele faz como aconteceu em 2020. Aí começa a injetar dinheiro na economia, e a economia começa a aquecer, as pessoas começam a ter dinheiro na mão. Daqui a pouco, os Estados Unidos pode também estimular, dando dinheiro para as pessoas ficar até mesmo com mais dinheiro na mão, e essas pessoas com dinheiro na mão, elas vão investir também em cripto, vai fazer compras. E esta circulação de dinheiro é que faz exatamente o mercado cripto subir, como você viu aí em 2020. E qual a situação do Bitcoin no dia de hoje? Então nós vamos analisar aqui, eu gostaria que você prestasse atenção. Então, o que nós precisamos? Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. O que nós precisamos para formar fundo? Então, observa aqui que antes dos mercados subir, ele vai formando fundo na mesma região. Deixa eu tirar aqui. Ele vai formando o fundo na mesma região. Então, você pode ver aqui, ó. Aqui ele formou um fundo, subiu, então voltou a cair e fez aqui, ó, dois fundos na mesma região. E depois o mercado subiu. Aí veio aqui também, nessa acumulação, vai fazendo fundos, ó, praticamente na mesma região. Então, aqui, formando fundo. Área de acumulação, para depois o mercado subir, o mercado explode. Aqui também tivemos aqui um fundo, mais outro fundo. Ó. Praticamente, você veja que não é um fundo mais baixo que o outro, é praticamente na mesma região. Então, aqui é formação de fundo. E quando isso acontece e quebra essa estrutura aqui, ó, aí o mercado volta a subir. E o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo aqui agora com o Bitcoin? Ele estava formou aqui um fundo, formou outro fundo aqui e agora está voltando a subir no gráfico diário. Então, o que nós precisamos para que o Bitcoin continue subindo? Ele precisa quebrar essa estrutura, ele pode até testar, essa estrutura aqui é uma resistência, toda resistência que é rompida vira suporte, ele volta a testar, pode voltar a testar, para depois voltar subindo e vai fazendo fundo. Ó. Aí ele vai fazendo fundos cada vez mais altos. Então, só que desde o dia primeiro, no caso de ontem para hoje, o mercado ele já começou a mostrar mais confiança. E quando o mercado está confiante, é onde o mercado ele volta a subir. No caso também nós temos o índice de medo e ganância que chegou a 15. Vamos ver aqui. O índice de medo e ganância que estava a 15, ele chegou a 15, você pode ver aqui. E agora já subiu para 22. Já está subindo para sair do extremo medo, que estava a 15, e agora estamos subindo no índice de medo e ganância. Então, no caso, isso aqui mostra que o mercado está voltando à confiança. Então, nós temos aqui também, vamos ver aqui, no caso do CryptoBubbles. Então, é isso aqui que nós estamos vendo. Ó. Nós estamos vendo Bitcoin subindo, tal, moeda subindo 26%, 16%. Então, no dia de hoje, você vê aqui, ó, o mercado está se aquecendo. Então, por que o mercado está aquecendo? É exatamente porque está entrando dinheiro novo no mercado. Então, quando entra dinheiro novo, entra liquidez, é onde nós vemos a explosão das cripto. Então, nós devemos, agora eu vou aguardar no caso, o Bitcoin aqui no gráfico diário, ele está aqui ó, diante dessa resistência, aqui tem uma resistência, você pode ver aqui, nós colocamos aqui, formamos o fundo, e no gráfico diário ele está formando aqui um canal de baixa, todo canal que é inclinado para baixo, ele rompe para cima. Então, o Bitcoin, quebrando aqui essa estrutura, rompendo aqui, ó, rompendo esse padrão, testando essa região da estrutura, resistência, suporte, e voltando a subir,
é onde nós vamos ver aí o mercado aquecendo e vamos ter mais alta aqui no Bitcoin. Então você veja que a Ethereum, ela já está fazendo isso. Você observa que a Ethereum já está fazendo isso. Aqui, ó, ela tinha aqui uma resistência, era também um canal de baixa. O que aconteceu? Ela já rompeu, no caso diário, ela já rompeu esta estrutura do canal de baixa. Então ela testou aqui, ó, a resistência do canal de baixa, caiu e agora está rompendo o canal de baixa. O que ela precisa fazer também? Romper, no caso, continuar subindo, pode até testar essa resistência, voltar a subir para que a gente possa também ver grande alta aí na Ethereum. Mas para isso acontecer, o Bitcoin tem que continuar subindo. Vamos ver, no caso aqui também a Solana, que é a terceira moeda. Vamos ver aqui no caso, ela também tem aqui uma resistência para ela ser rompida. Vamos ver aqui, ela está formando o mesmo padrão do Bitcoin e também da Ethereum. Então ela precisa romper essa estrutura. Para ela romper esse padrão, volta a testar e volta a subir. Então, quando isso acontece, faz um pivô de alta fora do padrão de acumulação, que no caso aqui é o canal de baixa, então é onde nós vamos ter tanto alta na Solana, na Ethereum, no Bitcoin, para que a gente possa ter grandes altas. Então, essa injeção de liquidez que entrou no mercado segunda-feira já é o primeiro passo de uma mudança de postura, de uma mudança de política monetária do Fed. Então, silenciosamente, ele já está fazendo isso e isso está trazendo confiança para os investidores. Então, por isso que dia 10 agora, nós vamos ter também o pronunciamento do Fed para que ele possa até mesmo cortar os juros. Nós vamos ter o segundo corte de juros desse último trimestre do mês no dia 10. Faltam apenas uma semana, como você pode ver aqui, ó, uma semana, e nós temos aqui mais de 84%, de praticamente quase 100% que vai haver o corte de juros. Com essa injeção de liquidez, o Fed cortando mais o juro no dia 10, nós podemos ver esse dezembro, dos maiores meses de dezembro de todos os tempos das cripto, aí com a explosão de preço entrando em 2026, para que a gente possa ter grande liquidez entrando no mercado e podemos ter alticisa em 2026, vendo aí o mercado de cripto, o mercado de criptomoeda em geral, tendo grandes altas. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e acione o sino para que você possa receber mais análises como essa. E até o próximo vídeo.